Olá a todos! Estou de volta para mais um vídeo e hoje gostaria de falar um pouco sobre crescimento. O ser humano, desde o ventre da mãe, começa a crescer e continuará crescendo até em torno dos 18 ou 20 anos de idade. A altura de cada pessoa depende de vários fatores como genética, sono, alimentação, atividades físicas, gênero e fase da vida. Se alguém parar de crescer na fase de crescimento, principalmente quando criança, alguma coisa pode estar errada, precisando então de acompanhamento médico para um tratamento adequado. E durante toda a nossa vida, independente da fase de crescimento, precisamos nos alimentar adequadamente, beber água boa, respirar ar puro, dormir bem e fazer atividades físicas para que possamos ter saúde e vigor. Afinal, sem saúde, ficamos limitados em muitas coisas. Todos queremos crescer, não é verdade? Nos destacarmos, ir mais longe, atingirmos alturas. Mas o bambu chinês nos dá uma grande lição da importância de, primeiro, crescermos subterraneamente ou internamente antes de crescermos para o alto. Vamos então conhecer um pouquinho sobre esta planta extraordinária chamada bambu chinês. O broto do bambu chinês, uma vez plantado, o agricultor começa o cuidado diário, aguando, movendo o solo, adubando. Porém, durante 5 anos, o agricultor fazendo isso, não há mudança nenhuma, não há crescimento nenhum. Imagine todo esse investimento do agricultor e não ver mudança nenhuma. Porém, no finalzinho do 5º ano, o bambu começa a crescer muito rapidamente. E em pouco tempo, ele atinge em torno de 25 metros de altura. Você pode estar se perguntando por que o bambu não cresceu durante esses 5 anos, mesmo sendo tão bem cuidado. Na verdade, ele cresceu, mas cresceu subterraneamente, tanto vertical como horizontalmente, numa maciça e fibrosa estrutura de raízes. Como já vimos, o bambu chinês cresce em torno de 25 metros. E por ser muito flexível durante os fortes vendavais, inclusive tufões, é açoitado de um lado para o outro, podendo vergar até o chão, mas não é arrancado e nem quebrado. Além dos tufões, é surpreendente notar como ele suporta verões e invernos extremos. Inclusive, ficando arcado por meses por causa do peso da neve sobre ele. Mas passando essa estação difícil, o bambu chinês se levanta novamente como se nada tivesse acontecido. E a pergunta é, de onde o bambu tira tanta força, firmeza, resistência, vigor? A resposta é de suas raízes. Aprendemos então com o bambu chinês que se quisermos chegar longe, crescer, atingir alturas, inclusive ter relacionamentos saudáveis e duradouros, ter famílias unidas e felizes, precisamos descer, fixando as nossas bases, estabelecendo os nossos alicerces, firmando as raízes. Quanto maiores foram os nossos sonhos, os nossos projetos, mais profunda e firme precisa ser a nossa base, para que
possamos resistir os vendavais e crises da vida. Como estão as suas raízes? Como está a sua base? Aonde você tem se alicerçado? Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27, Jesus conta a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A nossa vida é uma construção diária, uma casa sendo edificada a cada dia. Todos os dias acrescentamos tijolos, cimento, ferro na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento e em cada desejo, a cada atitude e a cada realização. Porém, é extremamente importante analisarmos onde e como estamos edificando a nossa casa, a nossa vida. Da forma que eu estou estabelecendo os meus alicerces, edificando a minha vida, será que terei firmeza e segurança quando os vendavais da vida vierem? Caso contrário, poderei sofrer danos ou colapso, como a casa que o tolo construiu sobre a areia. A cada dia, muitas pessoas, inclusive famílias, têm edificado suas vidas de qualquer forma. As casas podem ser muito bonitas, semelhantes e aparentemente bem resistentes, mas elas são postas à prova quando os céus se escurecem, as tempestades acontecem e as chuvas transbordam os rios. Os vendavais da vida, as tempestades da vida, vêm para todos, mas só permanecerão inabaláveis os que edificarem suas vidas sobre a rocha. Por que Jesus é comparado com a rocha? Jesus é comparado com a rocha porque a rocha é muito firme, resistente e imutável. Não se pode mover uma rocha de um lado para o outro, não é verdade? Já o ser humano muda constantemente. Por mais que ele tenta ser bom, mas de uma hora ou outra ele acaba falhando. Mas se tem alguém que nunca falha, que nunca muda, este é Jesus. Por isso que nós podemos confiar com 100% de certeza em Jesus como a nossa rocha, aonde podemos edificar a nossa vida. O salmista Davi era muito íntimo com o Senhor. Ele tinha a sua dependência e confiança totalmente depositada no Senhor. Tanto é que no Salmos 18, versículo 2, ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Alicerçar uma casa sobre areia é muito fácil, mas sobre a rocha exige paciência, dedicação, perseverança. Isto é,
precisamos manter relacionamento com Deus diariamente através da sua palavra, porque a Bíblia é o nosso manual de vida, onde Deus nos mostra como devemos edificar passo a passo a nossa vida. Muitas pessoas apenas leem ou ouvem o Evangelho e acham que isso já é o suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso aplicar, praticar, viver a sua palavra. Assim, estaremos edificando a nossa vida sobre a rocha, que é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. Em Jesus, a rocha, encontramos firmeza e segurança para suportarmos as tempestades da vida. As dificuldades podem ser muito grandes, mas a casa não vai cair, pois Deus segura, protege a nossa vida. No livro de Jeremias, no capítulo 17 e nos versículos 7 e 8, fala das bênçãos que é para aqueles que confiam no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O texto começa falando sobre bendito ou abençoado é aquele que confia no Senhor. Confiar em Deus é uma das maiores necessidades do ser humano, principalmente nos dias de hoje. Em um mundo extremamente estressante e inseguro, colocar a confiança em Deus faz toda a diferença. Confiar em Deus significa estar ciente que Ele sabe de tudo o que está acontecendo e que Ele não vai nos desamparar. Em muitas situações, nós perdemos o controle, perdemos o chão, não sabemos mais o que fazer, mas tudo o que Deus quer ouvir de nós é: Senhor, eu confio em Ti. No início do versículo 8, diz: porque será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. A função da raiz, como sabemos, é firmar a árvore, mas também para extrair do solo os nutrientes e a água. Caso contrário, a árvore não sobreviverá. É por isso que, independente das condições do solo, pode estar rochoso, arenoso, seco demais, a raiz vai perseverar em busca dos nutrientes e principalmente da água. Eu imagino que a raiz pelo caminho vai encontrando pedras, troncos, e ela vai se entrelaçando, dando uma volta aqui e ali, até se chegar nesse riacho, para dali sugar, extrair a água para levar até a planta, para que a planta, a árvore, possa ter vida. Esta é uma grande lição para nós, que devemos fazer da mesma forma, isto é, perseverar a cada dia em busca desta água da vida, em busca da fonte da vida que é Deus, porque somente Ele pode nos dar alimento espiritual. O ribeiro ou rio aqui representa o próprio Deus, que é a fonte da vida. A árvore representa você e eu. As raízes representam a nossa fé, a nossa sede que nos move em direção ao Criador.
que é a fonte da vida, o sustentador da vida. Assim como a árvore precisa dos nutrientes, nós precisamos do alimento sólido. Caso contrário, nós ficaremos anêmicos, fracos, doentes. Mas assim como a árvore também precisa da água, nós precisamos ir em busca desta água na fonte da vida, que é o nosso alimento espiritual. Jesus se compara como a fonte da vida. Ele diz em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Em seguida, o texto diz, não receia quando vem o calor. De calor, gente, eu entendo muito bem, porque eu moro no Camboja, num país extremamente quente. O calor excessivo nos deixa cansados, exaustos. Precisamos tomar muita água para não ficarmos desidratados. Mas o texto aqui diz que porque esta árvore, ela está plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não receia quando vem o calor, porque ali ela está extraindo a água necessária para se refrescar, para ter vigor, para ter vida. Da mesma forma, nós precisamos diariamente buscarmos o alimento espiritual na fonte da vida, para que quando os tempos de calor, isto é, os tempos difíceis, os desafios inclusive também da vida vierem, nós podemos ficar tranquilos, porque estamos sendo alimentados espiritualmente, diretamente da fonte da vida, que é Deus, o sustentador da vida. E agora o texto diz, e suas folhas ficam verdes. Por que elas ficam verdes? Porque a árvore está plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E para a nossa vida, isto quer dizer que nos tempos difíceis, se nós estivermos ali alicerçado no Senhor, buscando alimento espiritual diretamente da fonte da vida, não vamos desanimar, não vamos desistir, não vamos perder a esperança. E por último, diz o texto, no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Caules, galhos, folhas e frutos bons e bonitos, provém de raízes profundas que extrai o sustento diário e necessário. Quando uma pessoa verdadeiramente entrega sua vida para Deus e passa a ter Deus como Senhor e Salvador de sua vida, tudo nela começa a mudar. Porque o Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, é como a água que chega naquela terra árida, seca, sem vida. De repente, tudo começa a mudar. As folhas ficam verdes, as flores e os frutos começam a aparecer. Então, quando o Espírito Santo, quando a presença de Deus, a própria vida de Deus começa a habitar em nós, nós começamos a gerar os frutos do Espírito, que são mencionados no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Então, se nós queremos gerar a própria vida de Deus em nós e através de nós, se queremos gerar os frutos do Espírito que acabei de falar aqui, precisamos estar alicerçados na rocha, precisamos nos alimentar da água espiritual, diretamente da fonte da vida, que é Deus. Temos visto desde o início desta mensagem, então, que criar raízes profundas é descer. Isto nos fala de nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo nossa limitação humana, que somos totalmente dependentes dele. É reconhecer que se quero crescer, atingir alturas e resistir às adversidades da vida, preciso alicerçar a minha vida na rocha, que é o próprio Deus. Se quero manter vida em todas as áreas, não perdendo inclusive a fé e a esperança nos tempos de calor e sequidão, e continuar gerando frutos, eu preciso ter sede pela presença de Deus. Eu preciso me entregar e confiar em Deus diariamente como meu único provedor e sustentador da vida. Se você tem andado fadigado e sedento, corra para o rio da vida e beba de graça da água da vida, pois Deus, a fonte da vida, é o único lugar aonde você pode saciar a tua alma. É o único lugar onde você pode encontrar respostas para os seus questionamentos. É o único lugar em que você terá cura, restauração da tua alma e você encontrará salvação. Corra para o rio da vida, para a fonte da vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam quem limpa. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava